Para todos, Paulo Mubarak falando. Eu estou usando esse momento para tanto colocar uma live no Instagram, mas principalmente para gravar o episódio 80 do meu canal no YouTube. Eu convido todos para irem lá, compartilharem, comentarem, darem o seu like ou o dislike, se não gostarem, fiquem à vontade. Canal de negócios, finanças, pessoas, processos, liderança e principalmente Free Cash Flow. E esse episódio número 80, ele fala sobre um assunto muito sensível nas empresas. E para começar esta conversa com vocês, eu vou contar um fato acontecido na semana passada. Eu tive em algum lugar deste Brasil um cliente. Eu fiz consultoria lá de 2014 a 2018, implantei o SIG, meu Sistema Integrado de Gestão, fiquei amigo dos dois sócios, há dois sócios, um com 80% de participação e outro com 20% de participação. Eles têm fábricas no Brasil e em mais 3 países. Uma empresa que fatura hoje 3,5 bilhões de dólares. Eles medem tudo em dólar porque a maior operação deles está nos Estados Unidos. Ou seja, uma empresa de 20 bilhões, 21 bilhões, um querido cliente meu. E uma empresa de capital fechado, uma empresa próspera. E o dono da empresa, o que tem 80%, o principal acionista, ele me ligou hoje sobre um fato da sua empresa na semana passada. E ele me disse: Mubarak, você conhece praticamente todo o C-Level aqui na empresa, os gerentes da empresa você conhece também. Você sabe como nós prezamos pela nossa cultura e pelo nosso caixa, assim como você nos ensinou, como você reforçou o nosso conhecimento de caixa e cultura. E é por isso que eu estou ligando para você. Eu preciso de uma consultoria. E quando eu perguntei, afinal de contas, o que aconteceu, ele disse assim: você conhece o nosso diretor comercial, não conhece, Mubarak? Claro, convivi com ele 4 anos na empresa. E, Mubarak, você sabe que ele está conosco há muitos anos e que ele tem uma grande parcela do nosso mercado na mão, no Brasil e principalmente no exterior. Os clientes gostam muito dele, ele trabalha muito bem, é um cara muito identificado com a empresa. Porém, Mubarak, você lembra, e isso começou basicamente nos últimos 2 anos que você nos acompanhou e tem permanecido de forma quase constante até agora. Ele, por algum motivo, talvez por se sentir o super mega star da empresa, por se sentir um diretor mais importante do que os outros, por se sentir o cara que bota dinheiro no caixa, ele começou primeiramente de forma mais velada e agora de uma forma mais explícita, atos de assédio sexual às nossas funcionárias. E inicialmente, Mubarak, nós tivemos uma denúncia aqui, outra ali, falamos com ele, E você sabia disso, Mubarak? Eu digo, não sabia. Pois é, isso se acelerou, como eu disse, falou o dono da empresa, nos últimos 3, 4 anos. E, Mubarak, você conhece a fulana, uma secretária muito importante, uma secretária executiva? Eu digo, claro. E você conhece a ciclana, uma engenheira do desenvolvimento de produtos? Eu digo, claro. E você conhece a Beltrana, assessora do departamento de marketing? Claro. Qual é a avaliação que você tem delas, Mubarak? Eu digo, olha, a mesma avaliação que certamente a empresa tem, pessoas maduras, pessoas sérias, pessoas competentes. Ele disse, pois é. Em um período de 5 meses, as 3 relataram para o RH e depois para mim próprio, ele disse, casos de assédio sexual deste diretor.
E Mubarak, outras pessoas, outras mulheres já haviam relatado, mas de forma esparsa, de forma não muito clara. Só que agora, vindo de quem vem, e num período tão curto de tempo, por exemplo, Mubarak, a gota d'água, a semana passada, é por isso que eu estou ligando para você, aconteceu quando a fulana disse, olha, eu tenho que acompanhá-lo e mais outras pessoas, obviamente, numa viagem de negócios para o México, e ele me disse, relato da mulher, ele me disse que iria me colocar num bom hotel, num hotel melhor do que o nosso padrão, mas com a condição de que eu jantasse junto com ele e kkkk, isso está escrito no WhatsApp. E ela me mostrou o WhatsApp, Mubarak. E também de outras formas, ele, por WhatsApp, praticou assédio sexual contra as outras duas mulheres que eu mencionei para você. Mas está lá escrito, Mubarak. E eu tenho certeza, Mubarak, ele é um cara muito articulado, que se eu chamar ele vai dizer, não, isso é uma brincadeira, tanto que eu botei kkkk no final. Mas eu e você, Mubarak, nós sabemos que não é uma brincadeira, ainda mais quando as denúncias vêm tão repetidamente de fontes tão distintas. E o que eu faço, Mubarak? Aí eu disse para ele, eu digo, olha, eu acho que você me ligou apenas para confirmar, porque você sabe a minha opinião. Eu odeio esse tipo de comportamento. Eu gostaria de dar um murro no meio da cara desse vagabundo. Quem ele pensa que é para intimidar mulheres em qualquer lugar, ainda mais dentro de uma empresa? Eu odeio este tipo de atitude. Não admito, não tolero esse tipo de atitude, seja em quem for. Então, a minha orientação para você é muito clara. Demita hoje. Demita hoje. Você está com alguma dúvida? E ele me disse, Mubarak, eu estou com todas as dúvidas do mundo, por isso eu liguei para você, eu estou fragilizado, porque esse cara tem na mão pelo menos 50%, 60% do meu faturamento. Esse cara é muito conhecido no mercado. Isso vai abalar a reputação da empresa, Mubarak. Mesmo assim, você mantém a sua orientação de demiti-lo, Mubarak. Se coloque no meu lugar. E eu disse para ele, eu me coloco no seu lugar. Já passei por essa situação quando eu era executivo. Eu sei do que eu estou falando. E vou dizer para você, você está com medo de perder a sua reputação no mercado por A, por B e por C. Correto? Esse é o seu único medo, porque eu sei que você é um homem íntegro também e que, como homem e pai de filhas, assim como eu, você já o teria demitido. É ou não é? Não, claro, Mubarak. Claro. Eu digo, mas como empresário, como o cara que está cuidando do caixa, como o cara que está com uma competição acirrada, você hesita. Correto? Correto. Eu disse para ele, olha, você vai enfrentar problemas de um jeito ou de outro. Se você demiti-lo, vai haver um abalo, claro que vai. Eu não sei, eu acho que você está superestimando esse abalo, mas eu entendo a sua situação. A sua pele é que está em jogo, não a minha. Eu entendo perfeitamente a sua hesitação. Talvez eu, no seu lugar, tivesse a mesma hesitação. Mas creia, se você deixá-lo na empresa, você vai perder muito mais. Primeiro, estas notícias correm o mercado. Os mesmos clientes que você tem medo de perder por demiti-lo, eles talvez fujam de você ou considerem você um cara menor, um cara frouxo, porque de um jeito ou de outro, mais dia, menos dia, todos vão saber que na sua empresa pode-se praticar assédio sexual porco desse tipo. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai perder a equipe interna, porque
Se essas mulheres chegaram ao ponto de falar para você, de falar para o RH, por mais ética, por mais sigilo que vocês mantenham, e não foi só com essas 3, foi com outras, você me disse antes, todo mundo praticamente na sua empresa já está sabendo. Esse é o tipo de assunto que circula com muita velocidade. Então você vai perder a equipe, você vai perder a cultura da empresa. Por isso, eu mantenho a minha orientação. Demita imediatamente. Conclusão do episódio número 80 e dessa live muito rápida no Instagram. Há 2 pontos na empresa que você, empresário, você, seja lá quem for, líder de produção, analista, master da contabilidade, gerente de logística, diretor de vendas, CEO, você não pode brincar. Os 2 Cs, o caixa e a cultura. E alguém pode dizer, mas esse presidente ele está com medo de perder o caixa. Mas eu mantenho o que eu disse. Ele, demitindo ou não demitindo, ele pode ter problemas de caixa. Ele pode, sim, demitindo, perder um ou outro cliente e ter problemas de caixa. Ter repercussão, ter impacto de caixa. Mas se ele não demitir, ele, além de perder um ou outro cliente que fique sabendo dessa baixa reputação da empresa, ele vai perder algo muito importante, que é a equipe interna. Então, de qualquer jeito vai haver perda. Mas a perda menor, creiam, vai ser a perda que pode nem acontecer, esse é outro fator, pode nem acontecer de clientes. Agora, com a saída de um cara proeminente, de um cara benquisto, de um cara conhecido no mercado. Agora, se ele não demitir em nome do caixa, em nome da venda, em nome da meta, é certo, é 100% que ele vai perder a equipe interna, de um jeito ou de outro. A empresa vai se tornar mais baixa. A régua da empresa, a régua da cultura vai reduzir e muito. Isso vai prejudicar produtividade, vai prejudicar uma série de tomada de decisões, vai prejudicar muito mais a empresa. Se tem que haver perda, ele deve perder por fazer o certo. Foi isso que eu disse para ele. Eu disse para ele, sabe que algo, para ele, para o dono da empresa, sabe que algo que eu aprendi com meu pai, nesses trade-offs, vamos dizer que isso é um trade-off, é uma escolha difícil que você tem que fazer, e é mesmo. Você, diante de uma escolha difícil, faça o certo. E o certo, ou alguém duvida, o certo é demitir o vagabundo. Não é isso? Ou alguém vai me argumentar o contrário? Gostaria até de ouvir. Vocês podem mandar comentários no Instagram, vocês podem mandar comentários no meu canal do YouTube, serão muito bem-vindos. Você não acha que tem que fazer o certo? E normalmente, e com uma probabilidade muito alta, quem faz o certo tem bons resultados. Lucro e caixa, e vocês sabem como eu sou forte para defender o lucro convertido em caixa, a geração de caixa, o free cash flow, mas, obviamente, nunca a qualquer preço. Ao preço de deixar mulheres sendo intimidadas, mulheres sendo humilhadas, mulheres sendo constrangidas dentro de uma empresa, isto é uma daquelas situações que não tem preço. Não há lucro, não há cliente, não há share, não há participação no mercado, não há caixa que justifique. E eu tenho certeza que ao tomar essa atitude de demitir esse vagabundo, ele, o dono da empresa, a empresa,
vai reforçar sua cultura e isso resultará em respeito da equipe interna, respeito do mercado e reflexos positivos no caixa. Não faça isso, eu disse para ele, com a sua empresa. Não baixe a régua da reputação da sua empresa. Ele me ouviu, é um cara espetacular, me agradeceu e disse que iria pensar. Posteriormente, quando ele tomar a decisão e nós, eu e ele, enxergarmos os resultados disso, as consequências da decisão, eu volto a comentar com todos aqui. Um grande abraço. Paulo Mubarak gravou o episódio 80 e uma live no Instagram. Hoje, segunda-feira, 24 de março de 2025.